do teu propósito, Pai. Amém. Por isso, Senhor, nós abençoamos, Pai, a vida do teu filho, do teu servo, do nosso pastor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Amém. Deus. Deus é bom. Deus é bom. Pode sentar. Eu vou dar só alguns avisos rápidos. Alguém deixou um envelope aqui. Nós temos esses cultos, né? Hoje às 10 às 18. Terça-feira, 19 horas, o culto das mulheres. Calma, filho, deixa lá naquela primeiro. Você mudou a tela. Ó, culto das mulheres, terça-feira, 19 horas. Quinta-feira, 19h30, o culto da semana. Sábado, o culto dos jovens, 18h30. Esses são os nossos horários, né? Nós temos, esse ano, nós vamos começar, estamos quase prontos. Pequenos problemas técnicos ali para projeção, né? Nós temos uma sala que a gente vai usar para a jornada do conhecimento bíblico, tá? Então, fique atento, talvez a gente faça mais de uma turma, a gente está vendo ainda como vai ser, tá? Mas, não só eu, mas algumas pessoas têm vindo aqui pregar e têm falado a mesma coisa, eu creio que não é por indução minha, e sim porque o Espírito Santo fala sobre a palavra de Deus. É muito importante a gente aprender sobre a palavra. Não é só ler, mas aprender o que está escrito. Então, eu vou até falar uma coisa agora para você, né, que eu creio, que você lendo só, você não capta. Eu acredito que quem não ouviu ainda eu falar isso, não captou. E eu demorei um pouco para entender isso também, né? Lá em Atos 2, você repara que está escrito que uma pessoa falava, e os outros ouviam cada um na sua língua. Então perceba que não é esse que falava em inglês, em espanhol, não. Ele falava na língua dele, falava em grego, e o etíope entendia na língua dele, e por aí vai, você entende? Por que eu estou falando isso? Porque quando eu trago a palavra, eu creio da mesma forma. Se eu estou sendo sincero, se o meu coração está correto diante de Deus, né? Não que eu não seja pecador, mas se o meu coração está correto diante de Deus, se a minha intenção está correta, foi a pregação de ontem aqui, eu ouvi, né? Um jovem pregando, né? Se a minha intenção está correta, então o Espírito Santo ele vai falar a você, eu vou falar assim, abram sua Bíblia, aí você vai ouvir, abra o seu coração agora. Vocês entendem? Porque o Espírito Santo ele fala. Isso já aconteceu na Pedro Lago, uma pessoa veio falar que tinha gostado muito da minha pregação, aí ela começou a descrever o que teoricamente eu teria falado. Eu não falei nada para ela, porque eu já sabia que o Espírito Santo faz assim, mas eu não tinha falado nada daquilo que ela estava... Ela pegou algumas palavras, tipo assim, você vai ouvir algumas palavras e vai dar um link na sua cabeça pelo Espírito Santo, entenda? E ele vai falar ao seu coração. E por isso, eu peço que você, agora, faça uma oração interna para que você seja alimentada, para que você seja alimentado hoje. Amém? Então, ela já orou por mim, por isso eu não vou orar novamente, né? Mas eu vou começar dizendo que algumas palavras na palavra de Deus definem a vida cristã, e hoje eu vou falar sobre uma dessas palavras, algumas palavras, né, existem várias, com simbolismo maior do que a própria palavra. Uma delas é caminho. E eu vou fazer uma série agora, mas não vou sequenciar, eu simplesmente vou falar alguns caminhos, né? E vou começar hoje, e eu quero que você leia comigo Gênesis capítulo 1, versículo 27. Gênesis 1, 27 e 28. Diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar,
sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Amém. E aí eu vou começar que mantenha o versículo, por favor, pode ser o 27 ou 28, tanto faz. Esse aqui, que está exposto, foi um caminho que começou. Só que existia um caminho anterior. Olha que coisa estranha e interessante. O que você lê em Gênesis? A terra era sem forma e vazia. Isso que eu vou falar, gente, preste atenção. Existem coisas que você usa o seu raciocínio, então, se não está escrito direto na Bíblia, é uma inferência. Eu estou inferindo por vários versículos da palavra isso que eu vou dizer para você, tá? Inclusive em Apocalipse, falando sobre a queda dos anjos, né? Um terço dos anjos do céu, e etc. E tal, e Satanás, né, que foi retirado da presença de Deus. Então, só para você entender, havia um caminho anterior. Esse caminho anterior era Deus com os anjos. O seu principal anjo era Lúcifer, anjo de luz. E o Lúcifer interrompeu esse caminho dele. Ele se rebelou contra Deus. Então, houve um caminho anterior a esse. Aí Deus vai e faz esse caminho. E presta atenção, eu costumo dizer, né, uma inferência, eu faço uma correlação com uma cabeça de praia, talvez você não saiba o que é, mas é tipo assim, eu quero entrar no terreno inimigo, então eu faço uma praia protegida e depois eu jogo equipamentos, eu jogo tropa e a partir de lá, né, o famoso dia D, né, na Segunda Guerra Mundial, foi isso, é uma cabeça de praia, na verdade eu acho que eram 3 praias, se não me engano, mas entenda, o homem, ele foi posto para consertar um caminho que foi feito errado. A Bíblia diz que Lúcifer, né, Satanás, é o príncipe. Se você entender, você vai entender, ele era o principal deste mundo. E tem outro versículo que deixa isso claro também, tudo inferência, tá? Que o mundo jaz no maligno, jaz de jazigo, o mundo morre no maligno. Tudo isso por quê? Porque Satanás era quem tinha o domínio nessa parte do universo, dado por Deus. Deus botou ele como governador nessa parte do universo, tá? Atenção, inferência, não está escrito isso direto, tá? E aí o que acontece? Deus agora, por causa de um caminho que deu errado, Deus vai e cria o homem. E aí o homem faz o quê? Através do pecado, instigado pelo mesmo que tinha caído, ele vai e interrompe esse caminho. Então, puxa, mas o que isso tem a ver? É muito conhecimento, mas o que isso tem a ver? Porque na sua vida, todo momento, Satanás, os seus emissários, que podem ser nossos parentes mais queridos, eles vão tentar interromper a nossa trajetória. Porque é isso que ele faz desde o início. São caminhos que a gente tem que seguir com Deus e ele tenta tirar a gente. Às vezes é porque ele usa, por exemplo, o nosso amigo, eu não falo na live os nomes, nosso amigo aqui, né, jovem, esse jovem aqui na minha frente, se eu falo assim, mas, ô fulano, eu não gosto da cor azul. Pô, uma besteira dessa pode fazer com que ele, a partir desse momento, não venha mais à igreja. Por quê? Porque eu adoro azul, o pastor fica falando contra azul e eu não quero mais. Entenda aí política, tudo que você possa imaginar. Ele usa para interromper os nossos caminhos. Por quê? Porque os nossos caminhos não eram firmes, sinceramente. Quando a gente se desvia por besteira, quando a gente desiste por besteira do que Deus planejou para a gente, é porque o seu caminho não estava firme, porque você não está ouvindo a Deus. Porque eu já passei por poucas e boas e me mantive. Presta atenção, porque eu nunca acreditei, eu sempre acreditei no seguinte, eu aprendi isso, não me pergunte quando, mas que Deus ele faz um corpo e aquele corpo é usado até de certas formas diferentes. Paulo fala, eu não separei esse versículo, mas alguém me ajuda, multiforme graça de Deus, obrigado.
Então, o que é a multiforme graça de Deus? São opções de Deus para agir por igrejas, né? Entenda, então, preste atenção no que eu vou dizer. Deus, ele age dessa forma. E a igreja aqui agora, né, nós estamos com aquele plano que vocês viram, de nós crescermos em conhecimento. Por quê? Porque a igreja que cresce em conhecimento, ela fica mais robusta. Ela não vai ser desviada por todo o vento de doutrina. E mais, você pode acrescentar um monte de coisa a isso. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, o que isso tem a ver com você? Eu quero que você entenda que Satanás tinha um caminho, um plano de Deus para ele. Ele interrompeu. Adão tinha um plano de Deus para ele, maravilhoso. Reconstruir, eu vou chamar assim, a terra. E foi interrompido esse caminho, por vacilo dele, por desobediência dele. E na sua vida, você precisa entender, você tem um caminho a trilhar, que poderá ser interrompido por uma palavra mal falada, por uma cara que eu fiz, por uma cara que um diácono fez. Não vou voltar porque eu não quero ver mais a cara daquele diácono. Aliás, o diácono que está aqui, ele é feio, então eu acho que você não deve mesmo olhar para ele, né? E nem o outro que é careca. Não é feio, não? A esposa dele está dizendo que ele não é feio. Mas nem o outro que é careca também. Então, sabe, a gente, por besteiras, porque os nossos caminhos não estão firmes, nós nos afastamos de Deus, por incrível que pareça. E a gente não pode deixar isso acontecer. E por isso a gente tem que aprender. E uma das palavras, uma das simbologias mais fortes que tem, é exatamente esta: caminho. Você tem um caminho. Você precisa se manter no caminho. E o caminho é o caminho da obediência a Deus. Você tem o que fazer. Você tem as suas funções. Você precisa entender, porque você, como Lúcifer e como Adão, recebeu sim uma missão. O ide, que é mais caminho do que isso, ide, vá e pregue o evangelho a toda criatura. Então nós precisamos entender que nós estamos inseridos nessa ideia de caminhar com Deus. E às vezes a gente caminha com a nossa casa de campo, a gente caminha com o nosso carro, a gente caminha com as minhas férias, eu caminho com um monte de coisa e não com Deus. A gente desvia muitas vezes, né? Não que a gente não possa ter nada disso, não é isso que eu estou falando. Mas submeta sempre a Deus o seu caminho, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tem o caminho do medo, tem o caminho da política, tem um monte de caminho que te desviam do verdadeiro caminho. Então, o homem, ele estava com Deus e era para ele cultivar o jardim. E aí a gente vai ver um versículo daqui a pouco, né? O que é cultivar o jardim? Equivale a você entender, equivale a você dizer para o homem, Deus dizendo para o homem, vai expandir o Éden na terra. Né? E o versículo é esse, Gênesis 2,15, que diz, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Você que entende um pouquinho sabe que cultivar é mais do que só cuidar para não morrer. Você vai, nesse caso, era para ele expandir aquela cabeça de praia, usando referência ao dia D. Eles chegaram na Normandia, norte da França, e chegaram até a Grécia e etc. Então, eles foram expandindo. E isto é um caminho. Você não tem como ficar parado e expandir o jardim. Você tem que se movimentar. E muitas vezes a gente fica cômodo, parado, não fazendo nada. Você tem que se movimentar. Você tem um caminho a trilhar, e isso não foi só para Adão, isso é para todos. Então, o Éden, entenda, para o ser humano, né, porque já houve um caminho anterior, falho, de Satanás, de Lúcifer, mas para o ser humano, o Éden, foi esse o título que eu dei hoje, né,
ele foi o início da jornada do ser humano. O Éden começa a jornada do ser humano. E aí, este era o caminho da obediência a Deus, mas há uma interrupção. Por quê? Porque houve o pecado de Adão, e aí o caminho, o plano maravilhoso que Deus tinha para o homem, falhou. Quão longo é o seu caminho de obediência? Entenda, o homem caiu nisso, Satanás por orgulho, mas na verdade eu sempre falo, né? Todo pecado nasce por orgulho, porque você tira Deus do seu coração e bota você mesmo. Então, em suma, em resumo, né? Salomão fala algo similar, o pecado é o orgulho. Então, quão longo é o seu caminho de obediência a Deus? O ser humano ele teria uma jornada na terra enorme, na presença de Deus. E agora há essa interrupção, e o que acontece é que, pela desobediência, o homem traçou não um caminho, mas um atalho para a morte eterna, para o inferno. E é isso que nós estamos hoje, nós aqui, as pessoas na live, as igrejas que se reúnem hoje, aos domingos, né, que falam a palavra de Deus, todos nós estamos justamente tentando caminhar. Nós estamos tentando caminhar da maneira obediente, da maneira que Deus quer. E é uma luta. Mas se você não entende que você não pode ser estático, você precisa ser dinâmico, você vai... uma vez eu preguei, né, falando sobre Efésios capítulo 6, e eu não lembro qual o ponto da armadura, eu só me lembro que eu falei isso, né? Se você ficar parado, o inimigo te atinge fácil. Entenda o conceito. Se você está se movimentando, é mais difícil. Um alvo em movimento é mais difícil. Você caminhar faz parte de preservar a sua vida espiritual, preservar a sua vida emocional. Então, nós não podemos simplesmente ficar parados, nós precisamos entender que nós estamos um caminho a trilhar. E, a todo momento, vão tentar interromper esse caminho. E aí eu pergunto de novo, quão longa é a sua jornada, quão longo é o seu caminho de obediência a Deus? Você consegue ser obediente a Deus aqui? É fácil, né? Domingo, de 10 às 11, agora eu sou obediente a Deus. Mole, você não deve fazer nada. Mas quão longo é no seu caminhar fora da igreja, você continuar com os princípios cristãos, você continuar, presta atenção, a dar um bom testemunho como cristão, a procurar não errar, não pecar. Como é que é isso? Você precisa entender que a todo momento alguém vai tentar, por ação ou não de Satanás, porque às vezes é a nossa própria mente, nossa própria ganância, né? Mas alguém vai tentar interromper essa jornada com Deus. No seu dia a dia, você tem que caminhar com Deus. Então, como eu falei, Adão ele deixou de caminhar com Deus, era uma jornada longa. Não me pergunte como seria, não haveria superpopulação na Terra, mas o homem seria eterno. A morte veio, está escrito na Bíblia, agora não é inferência, está escrito taxativamente, que o salário do pecado é a morte. Então a morte veio, o envelhecimento. Na verdade, se você parar para pensar, eu estou com 59 anos, né? Quase ganhando plástico de 12, oh meu Deus. Toda vez que eu penso nisso, eu penso, passa logo mais um ano. Acabei de fazer 59. Mas, se você parar para pensar, o que é o envelhecimento, se não células morrendo e a reposição não sendo tão rápida? Você sabe disso, né? O ser humano nasceu, começa a ter mais célula morrendo do que sendo criadas, desde o nascimento. Né? Apesar dele crescer e tal, eu também crescer, né? Mas
As células agora morrem muito mais do que nascem, e por isso a gente envelhece. A vista fica fraca, as artroses aparecem, né? Então, tudo é fruto do pecado de Adão. Ele seria eterno na Terra. Nós devíamos povoar todo esse universo, ia para Marte, né? Não sei o que Deus ia fazer, mas a gente não morreria, Adão não ia morrer. E aí, ele traçou um atalho para a morte física e espiritual. Foi isso que Adão fez com a desobediência dele. De eterna e maravilhosa, a vida se tornou curta e cheia de dor. Cheia de dor aqui, como é que é? Com dor, né? Depois você passa uma certa idade, você está na idade do condor, né? E aí, a vida que era eterna, ela passou a ser finita. Tem um tempo limite. De maravilhosa, ela se tornou desesperadora em muitos momentos. Angustiante em muitos momentos. A gente perdeu, né? Uma vez, eu esqueci o nome do pastor do projeto S8, Fábio alguma coisa, mas ele pregou uma vez para os pastores da Nova Vida, né, fazendo uma correlação quando Jesus viesse, ele iria aplainar, né, aquilo que estava elevado, ia abaixar, o que era vale, ia subir. Então ele fez uma correlação com o emocional. Porque o ser humano, a partir... Aí tem outras pessoas que falam sobre isso também, né? O complexo de rejeição que Adão teve ao sair do Éden. Ele foi expulso, né? Imagina você estar na sua casa e você vai ser expulso. E aí, então, isso criou um complexo, né? O complexo de Adão. Então, nós vivemos a nossa vida também com angústias. Por quê? Porque não era assim. Era tudo seguro, tranquilo, tal. Só que agora, nós nascemos já dentro de uma outra realidade. Eu não tenho que ficar olhando, puxa, mas Adão não deveria ter pecado. Não. Nós temos uma nova chance. A todos os dias nós temos uma nova chance. A todo minuto de fazer escolhas, de caminhar. E nós é que decidimos. Nós precisamos ter essa noção, né? Precisa ter a noção de que você não pode ficar parado, que você vai ser combatido e que você tem um caminho a trilhar com o Senhor. E este é um grande problema, porque nem sempre a gente faz isso. Então, ia ser uma vida de natureza tranquila, né? Segura, e aí se tornou sujeita a quê? Aos maremotos, tsunamis, terremotos, vulcões, tudo que amedronta o ser humano, né? Chuvas torrenciais, chuvas e trovoadas, secas. Então, hoje nós vivemos uma realidade que é muito aquém do que seria. Mas e daí? Essa é a realidade. Viverei nessa realidade e vou chegar onde Deus quer. É essa postura que nós temos que ter. Apesar do que eu estou vivendo, eu vou chegar onde Deus quer. O plano dele, para mim, foi maravilhoso. Ele me resgatou. Ele resgatou você. E agora a gente tem que caminhar, não tem que ficar, mas aconteceu, o parente tal morreu, se ele não tivesse morrido, o pastor tal que eu gostava tanto, morreu. E teve o bispo Roberto, fundador da Nova Vida, ele morreu muito cedo, eu vou chutar aí com 59 anos, eu acho, né? E foi assim, o que vai acontecer? A Nova Vida vai acabar. Não acabou, ela continuou. Então, a gente, às vezes, tem uns medos assim, o caminho continua. Você faz parte disso. A sua família precisa de você. A sua igreja precisa de você. Deus precisa de você. Amém? Olha, só 4 pessoas estão ouvindo. Amém? 6. Bom, pelo menos tem 6 pessoas ouvindo. De terras férteis que alimentariam toda a população, eu costumo dizer, né, Adão já começou trabalhando, Deus deu trabalho para ele cultivar, etc. e tal. A maçã não pulava na boca dele,
mas ele tinha só que estender a mão e provavelmente a macieira já estava na altura dele. Estou falando brincando, mas eu estou falando sério. Eu creio que era tudo facilitado. E tudo foi dificultado após o pecado, abrolhos, espinhos, você conhece a história. Mas ele, de qualquer maneira, ele tinha que trabalhar, né? E, com certeza, Deus iria prover alimentos suficientes para todos que nascessem, etc. e tal, né? Ia ter um controle de natalidade de Deus. Eu não sei como é que seria isso, mas, né, Deus faria um plano e esse plano era perfeito e ele mandou povoar. Ele mandou povoar, então ele sabia o que ele ia fazer, né, antes do erro, né? Mas, hoje, nós temos os desertos. Eu não sei se você sabe, não, por favor, medo não, tá? Cristão não pode ter medo, tá bom? Tá bom? O perfeito amor joga fora todo medo. Então, cristão, mas eu tenho medo. Então, ora para Deus tirar de você o medo, porque cristão não deveria. Eu não tenho medo, não. Claro que eu tenho. Eu tenho também. Mas eu digo assim, um medo absurdo, sem razão, não deve ter. Você não tem que ficar amedrontado. Mas o Saara, eu não quero falar para não amedrontar você, mas é uma realidade, o Saara está se expandindo. Ele está comendo terras férteis, né? Inclusive, os estudiosos dizem, né, você não sabe, mas tem 2 tipos de circulação de ventos na Terra. Um é assim, e aí é só desse que as pessoas falam na televisão, né? Frente fria, centro de alta, centro de baixa. Existe uma outra circulação que é nesse sentido. A Terra está aqui, então tem a circulação assim, e essa aqui provoca ar subindo e descendo em outro lugar. Os trópicos são consequência disso, tá? Sobe num lugar, desce no outro, sobe num lugar, cai no polo, só para você entender. Então tem uma circulação. E dizem que o Nordeste brasileiro, uma das consequências é o Saara. Então, teria uma correlação, né? Efeito borboleta, para quem sabe o que eu estou falando, né? Existe uma circulação de ar por cima e o Nordeste teria consequência. Então, o Saara se expandir, ele pode ser um potencial problema muito maior do que simplesmente os povos da África. Isso não era para acontecer. A terra era sem forma e vazia antes de Adão chegar. Após ele chegar, era para ser o paraíso na Terra. Devia ser, não o planeta Terra, mas o planeta Éden. O jardim. Éden é jardim, tá? Por isso que eu me policio para não falar o jardim do Éden. Mas Éden quer dizer jardim. Então, a Terra seria o jardim. Mas ele errou, ele interrompeu. E aí a gente tem que entender que dentro dessa nossa realidade, nós temos o que expandir. Expandindo o reino. Essa é a nossa missão. É a sua missão pessoal. Expandir o reino é a sua missão, não é a minha do pastor, não. É a nossa. Então, assim como Éden deveria ser expandido, e caminhos seriam feitos, imagina, Adão teve os filhos dele, aí ele ia mandar cada filho para um lugar, né, radialmente, cada um para um lugar, e aí expandir o jardim. As famílias fariam isso, né? Com um mundo que estava sem forma e vazio. Mas o caminho que Deus traçou para o homem, de expandir o Éden, expandir a presença dele, porque junto com os filhos, se não houvesse o erro, né, o pecado, Deus estaria indo junto. Para fazer isso, eles não podiam ficar parados no Éden. Você não pode ficar parado no seu Éden. Eu estou bem, eu vou na igreja na terça, nas mulheres, na quinta, eu vou no sábado, nos jovens, eu vou no domingo, os 2 cultos. Não, você tem que fazer mais do que isso. Se você fizesse só isso, ainda não é isso que Deus quer. Por quê? Você precisa expandir o reino. Isto é um caminho, gente. Isso é um caminho que você tem que assumir, né? Existe a missão dada e a missão assumida, né? Há uma diferença. Alguém manda, mas você pode não obedecer, não fazer, mas quando você assume para você, você faz. E é isso que Deus quer de nós, né? Adão e os descendentes dele
deveriam levar o paraíso e a presença de Deus para toda a terra, mas eles falharam. E quando ele falha, ele não leva o paraíso. Você hoje tem um paraíso dentro de você, eu espero que você entenda assim. A presença de Deus em você é o paraíso dentro de você, né? Então, ao invés de Adão levar o paraíso, o que ele leva? O pecado. E aqui estamos nós. Ele leva o pecado. Em vez de levar a presença de Deus, ele leva a presença do ser humano no trono do seu coração. É o achismo, né? É o que eu acho, o que eu quero, o que eu acho, o que eu penso. O que Deus quer, o que Deus acha, o que Deus pensa. Não, é o que eu acho, o que eu quero e o que eu penso. Então, ao invés de levar Deus espalhar pela terra, não leva. Ele leva o ser humano simplesmente, o ser humano todo errado. O pecado, ele leva o pecado e não o paraíso para toda a terra. E aí, ele, ao invés de levar a santidade, ele vai levar a corrupção, a perversão, a depravação e todos os errados que você pode imaginar, ao invés de santificação, santidade. E aí, adivinha? Sobrou para quem? Cara pálida. Para nós outros, nós temos que fazer agora. Não fique tranquilo se o seu filho, se o seu irmão, se seu pai, se seu marido, se a sua esposa não estão com Deus. Não fique tranquilo, porque faz parte agora da sua missão alcançar. Mas ele não quer mais ouvir falar. Então, bota o joelho no chão, ora e fala, ora e fala, ora e fala. Porque uma hora entra. A gente tinha igreja em células, e aí uma das coisas que falava, né, a ocasião que a gente pode aproveitar para falar de Deus. Então quando morre um ente querido, quando casa, todos são situações de estresse, né, que a pessoa precisa de ajuda. Então existem várias situações que você pode chegar com a sua presença, com a presença de Deus em você e fazer a diferença numa vida, e você tem que fazer isso. Cabe a nós não só andar no caminho da obediência, mas mostrar aos outros e fazer chegar o paraíso que nós temos dentro de nós aos outros seres humanos. Precisa chegar ao próximo. Amém? Ih, diminuiu. Está em 3 agora. Amém? E onde Adão colheu o que plantou? Preste atenção. A Bíblia diz, né? Aliás, a pregação de quinta-feira, depois ouça, falou um dos argumentos, né? A Júlia, eu não posso falar de nomes na live, mas ela pregou aqui, e uma das coisas que ela falou, aquilo que a gente planta, a gente colhe. O que Adão plantou? Desobediência. O que ele colheu no seio da sua família? O que ele colheu? Imagina o trauma de ver pela primeira vez. Cadê o... Vem cá, Celso. Não posso falar o nome. Vem cá. Vem aqui. Imagina o seguinte, não existia isso. Aí você presencia pela primeira vez alguém esfaquear e matar outro. Pela primeira vez houve um assassinato. Foi a colheita da desobediência de Adão. Preste atenção. A gente lê a Bíblia e não contextualiza, né? A gente não para pensar. Ele viu um ser humano morrer. Um ser humano que não era para morrer, que passaria a morrer por velhice. Pode sentar. Que passaria a morrer por velhice. Preste atenção. Adão viu na família dele, não só na família, né, não só de um conhecido, mas de um próprio filho, a primeira morte que aconteceu. A gente não para pensar nisso. Que coisa dramática. Não era para morrer, ainda vê um morto
sendo, né, alguma pessoa sendo assassinada, e não só isso, por um filho dele, matando outro filho. Caim matou Abel, pela maldade em Caim, pelo orgulho, pelo egoísmo, por ciúmes, tudo porque Adão resolveu traçar um caminho curto, né, um atalho. E aí eu digo, o próprio caminho que nós costumamos muitas vezes fazer, nós traçamos o nosso próprio caminho, fazemos nossas escolhas, e muitas vezes você escolhe o traçado, o atalho, para o mal, para um lugar, para um beco sem saída, que depois você, e agora, Deus me socorre, você não ouviu Deus antes, mas quer a ajuda dele depois. Então, você tem que entender que tudo que a gente faz, a gente colhe. A gente semeia, a gente colhe. Sabe, você talvez não saiba, né? E agora mudando só um pouquinho, então entenda, nós temos um caminho a trilhar, você precisa de Deus para ajudar você nesse caminho, você precisa estar com Deus no caminho inteiro da sua vida, para que você não seja desviado. E aí eu quero te dar uma informação, Atos capítulo 24, 14, nesse versículo, eu não sei se você sabia, mas eles eram, e tem vários no Novo Testamento, tá? Que os cristãos eram chamados os do caminho. Preste atenção. Os judeus, principalmente, chamavam os cristãos, eu falei Atos 24, 14. Os cristãos eram chamados os do caminho. Você é do caminho. Talvez você não esteja caminhando, isso está errado, mas você é do caminho. Confesso-te, porém, que adoro Deus, Paulo falando, né? Perante uma autoridade romana. Que adoro o Deus dos nossos antepassados, ele falando dos judeus, né? Como seguidor do caminho. Então, ele estava dizendo o seguinte, eu continuo judeu, mas agora veio a mim um caminho, veio uma explicação, veio para mim a continuação. Na sua vida aconteceu a mesma coisa. Aí a que chamam seita não precisa, eu só queria botar para você entender. E tem várias passagens falando que nós somos do caminho. Nós não somos do estático. Nós não somos do ficar parado. Nós somos do caminho. E o caminho, a verdade e a vida, talvez você saiba quem é. Então, nós somos do caminho. E aí, o erro é nós tentarmos traçar o nosso caminho e não seguir o caminho. A gente acha muita coisa, a gente raciocina muita coisa, a gente julga muita coisa. Eu vi um pensamento, que eu não lembro agora se foi o do Tozer, A.W. Tozer, ou Tozer, não sei como é que pronuncia. Ele falando, tem muita gente que procura questionar a verdade da Bíblia e não viver a verdade da Bíblia. É uma coisa parecida com essa. Ou seja, a gente está sempre questionando, sempre botando o nosso eu para atrapalhar o caminho que Deus fez. A gente questiona, a gente faz muita besteira por causa disso. O caminho é dado por Deus. E aí, pensa na sua vida, você pode ter uma vida cheia de promessas maravilhosas, se sentir abençoado por Deus, pelos filhos que tem, por tudo que você tem, né? E ver no caminhar seu, na vida, muitos e muitos milagres, mas preste atenção no que eu vou dizer. A sua vida, e esse seria o título original, e eu mudei depois, né? Ela não pode ficar espiritualmente obsoleta. Ela não pode ser obsoleta. Você tem que manter ela lustrada, ela ativa. Você não pode ser o do morro, o do monte, o do prédio. Você tem que ser o do caminho. E entender que nesse caminho você vai ter percalços. Caminhando como Deus quer, vai ser a melhor coisa para a sua vida, ainda que você tenha uma resistência. Adão, ele começou o caminho muito bem, fez tudo que Deus queria no início, como nós, quando fomos alcançados por Jesus.
Nós começamos um novo caminho, nova criatura. Mas muitas vezes nós fomos alcançados pela graça de Deus. A gente não precisou dar nada em troca. Jesus nos deu a sua graça, a sua salvação. Nós agora sim, nós temos um caminho estreito, uma porta estreita. Nós precisamos nos esforçar para nos manter no caminho. E aí, Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse é o caminho. Não sou mais eu decidindo o que fazer com o meu dinheiro, com os meus filhos, decidindo. Eu preciso submeter tudo a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Se você estiver no caminho com Deus, Ele vai te ajudar. Agora, as pílulas de fé, eu preciso conseguir, isso não serve, porque é um caminho. Não são atalhos, são caminhos. Caminhos, cada um o seu, é o seu caminho. E aí o caminho começa, duro, antes sem Deus. Você que se converteu, você sabe a diferença. Mas ele vai chegar num bom final. Ele vai chegar num bom final. E aí nós ouvimos, que toda jornada ela começa com o primeiro passo. Isaías 43. Preste atenção no passo que você está dando. Toda jornada começa no primeiro passo. Eu diria que durante a jornada você tem vários primeiros passos, ou vários primeiros desvios, porque Isaías 43, 18 diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. 19, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, ele está falando de Jesus, Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Riachos onde é ruim de plantar. Sua vida está ruim. Analise o seu caminho. Mas pastor, eu tenho isso. Talvez os problemas vão continuar com você. Mas o paraíso vai estar aqui, ó. E se o paraíso estiver aqui e aqui, você vai seguir bem. Ponto. É isso que você precisa entender. Se o paraíso estiver em você, o Espírito Santo estiver em você, você faz qualquer coisa, em qualquer situação. Então, vamos fazer das nossas vidas coisas novas, novos começos, escolhas agora corretas. Se eu escolhi mal, entrega a Deus, fala o que eu quero, o que Deus quer que eu faça com esse caminho errado que eu fiz. E é isso. E o primeiro passo do povo cristão estava com o povo de Israel. Hoje, Israel quer dizer povo de Deus. Nós somos o Israel de Deus, tá? Paulo fala isso no versículo. Então, nós somos o Israel de Deus. Então, o passado, Israel traçou um caminho. E houve escolhas erradas. Eles não escolheram a Jesus. E aí a gente pode reclamar, falar disso? Claro que não. Nós muitas vezes fazemos a mesma coisa durante a nossa vida. A gente não escolhe o Messias. A gente escolhe os nossos atalhos. Eu não vou chamar nem de caminho, porque não merece esse nome. Nós escolhemos os nossos atalhos. E os atalhos estão errados. Siga o caminho. Por quê? João 14,6. Jesus respondeu: eu sou o caminho. A verdade não é você que tem a verdade, é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade, e você fora dele não tem vida, você tem inferno. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a gente precisa entender. Nós temos um caminho, nós escolhemos atalhos e damos com os burros na água, não agradamos a Deus, e quando a gente percebe que está no caminho errado, no atalho que pegamos, a gente tenta, e aí, por você não ter convicção e fé, porque você não estava andando com Deus, às vezes as coisas não acontecem. Sabe, Adão, após cair no pecado da rebelião, ele vagou pela terra, por caminhos errantes.
Deus precisou trazer de forma clara um recomeço para o ser humano, né? E por meio de Abraão, principalmente, houve alguns descendentes de Adão que mantiveram, né, a adoração a Deus. Tem aí Sete, Noé, alguns mantiveram, mas Abraão veio para novamente consertar esse caminho, por meio dele fazer um povo, e por meio desse povo vir Jesus. A vida é um caminho. O que você está escolhendo? O que você está submetendo a Deus? O que você está deixando? Quais atalhos você deveria deixar na sua vida para pegar o caminho certo? Jeremias, capítulo 21, versículo 8. Jeremias 21, 8. Diz assim: digam a este povo, assim diz o Senhor, ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Nós temos que escolher. Nós precisamos traçar o nosso caminho. Nós temos que parar de ser o centro da nossa vida. O caminho é Jesus, não é você. O caminho, a verdade, a vida é Jesus, não é o que você pensa. Não é. Deus não está nem aí para o que você pensa, para ser sincero. Ele quer ver a sua obediência. E aí você precisa entender isso. Atos dos Apóstolos 16, 26, para terminar. Diz assim: logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Você quer aprender o caminho de Deus? Leia a Bíblia, leia a palavra. Quer saber com mais exatidão? Quer ser explicado de algumas coisas que você não sabe? Jornada do conhecimento bíblico. Você precisa disso, né? Você precisa saber o caminho que Deus quer. Nem sempre você, às vezes, quer respostas. Gente, às vezes Deus não dá a resposta porque já está respondido. Você não precisa perguntar se você pode ou não adulterar. Está aqui. Você não precisa perguntar se está certo uma pessoa fazer isso ou aquilo, ou eu fazer isso ou aquilo. Tá. A maioria das respostas está aqui. Então, você precisa aprender sobre esse caminho. E, quando você ainda não conseguiu o Espírito Santo, nós cremos que Ele vai esclarecer para você. Amém? Como é final, teve mais gente falando amém. Amém? Que o Espírito Santo fale ao seu coração. Os músicos podem vir. Que você entenda como Deus pensa. Não pegue atalhos. Não faça coisas da sua cabeça. Não tire conclusões da sua cabeça. Se algumas vezes a gente faz algumas inferências, mas o que está escrito aqui, está escrito aqui diretamente, não conclua que está errado, que não é para hoje. Não conclua isso. Apenas obedeça e você vai ser abençoado. Ponto. Então, a gente precisa entender, a gente escolhe atalhos. E quando a gente escolhe atalhos, a gente vai colher depois coisas ruins. Amém? Eu vou ficar só para orar, afinal, vou ajudar ou atrapalhar vocês. Vamos ficar de pé para a gente ir. Eu vou orar depois que nós louvarmos a Deus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu vi
Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amardes verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Mas se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos. Ô Senhor, se nós estamos seguindo atalhos para a morte, morte espiritual, emocional ou física, nos ajuda a voltar ao caminho, Senhor. Se nós estamos usando a nossa cabeça como o nosso GPS, Senhor, que a gente possa usar a Tua palavra, Senhor, como lâmpada para os nossos pés, Senhor, e não as nossas experiências, não aquilo que eu acho, mas que seja aquilo que Tu, Senhor, sabes. Retira-nos dos atalhos errados, nos traz de volta ao caminho. Ajuda-nos a reconhecer os caminhos que levam à morte e os caminhos que levam à vida, como nós lemos aqui, Pai. Que nós possamos, Senhor, ser obedientes a Ti. Seguir em cima do Teu caminho. Seguir com Jesus pelo caminho. Nos ajuda, Senhor, quando vierem as intempéries, Senhor, quando vierem os vulcões, os tsunamis, que a gente fique firme, Senhor. Que a gente ainda assim não tire o paraíso da nossa cabeça, Senhor, a Tua presença da nossa cabeça, o Teu Espírito do nosso coração, Pai. Ô Senhor, nos ajuda, Pai. Que seja assim, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Bem forte, amém. Mais forte. Ô Senhor. Aleluia. Senhor,
Abençoa cada um de nós, nos leva em paz aos nossos lares. Dá um dia maravilhoso para todos nós, Senhor, que a gente não fique só no tempo dentro da igreja ou escutando a live, diante do Teu caminho, sobre o Teu caminho, mas que seja permanente, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.